Olá, pessoas bonitas e cheirosas do meu primeiro ano. Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de física. Agora a gente vai para a apostila 3, o capítulo é cinemática vetorial. Para a gente entender um pouco de cinemática vetorial, a gente tem que entender primeiro o que são os vetores, tá? E o que são os vetores? Vetores são entes geométricos que têm aplicações em diversos ramos da ciência. É capaz de demonstrar direção, módulo e sentido. Então vamos lá. O que significa a direção? Significa a direção da minha seta. Então, se ela pode estar na horizontal, ela pode estar na vertical, ela pode estar para cima, ela pode estar para baixo, ela pode estar na diagonal, como é o caso aqui. Então, essa é a direção. O que é um módulo? O módulo é o tamanho da minha seta. É onde a gente, desde esse ponto que a gente chama de origem, até o final da setinha. Isso é o módulo do meu vetor. E o sentido? O que é o sentido? É para que lado a seta está indo. Se ela está indo para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? São aquelas que podem ser definidas com apenas um valor e a sua unidade de medida. Então vamos tomar o seguinte exemplo. Alguém chega para você e fala: nossa, como tá calor hoje. Quantos graus será que tá? Aí hoje em dia, né, pelo celular, tudo muito simples, você pega, puxa o seu celular e fala: nossa, hoje tá fazendo 23 graus. Pronto, a resposta acabou aí. Então, a gente não tem a necessidade de ter mais nenhuma informação. Então, nossa, quantos graus tá hoje? Hoje está 23 graus. Pronto, acabou aí. Agora, as grandezas vetoriais, elas necessitam, além do valor da unidade de medida, informar o sentido e a direção. Elas podem e devem ser representadas por um vetor, para a gente conseguir ver isso mais facilmente. Vamos ver esse seguinte exemplo. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão brincando de cabo de guerra. Para quem não conhece aí o conceito da brincadeira, a gente tem um time de cada lado e a intenção é que um time atraia o outro para o meio. Então, só olhando essa foto, a gente é capaz de identificar que time está ganhando? Não, né? A gente não consegue. E se a gente tivesse um vetor apontando aqui para a direita? O que isso implicaria? Implicaria que tem uma força atuando para a direita. Então, se essa força está atuando para a direita, então significa que o time da direita está fazendo mais força. Então, significa que o time da direita está ganhando. Então, um vetor ajudaria muito a gente na resposta dessa pergunta. Porque, a princípio, a gente não consegue ver quem está ganhando só olhando por essa figura. Tá? Vetor. Um vetor pode ser representado por um segmento de reta que indica sua direção, acrescido de uma seta que representa o seu sentido. Então, vamos lá. Aqui tem a ponta do meu vetor. O sentido está para a direita, porque o meu vetor está apontando para a direita. A direção do meu vetor, ela está horizontal, né? O meu vetor está deitado, vamos dizer a grosso modo. Então, a direção do meu vetor vai ser na horizontal. E aqui, conforme eu falei anteriormente, vai ser o meu módulo, que conta da origem do meu vetor até o finalzinho da ponta do meu vetor. Então, isso vai ser o módulo do meu vetor. Dizemos que dois vetores, vamos chamá-lo qualquer vetor de V1 e V2. Eles só são idênticos quando possuem as três características iguais, ou seja, a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Então, olhando esses 5 vetores, por exemplo, aí embaixo, qual que a gente consegue falar que são idênticos? Apenas o C e o D.
Por quê? Porque eles têm a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. A gente pode falar que todos os vetores, por exemplo, têm o mesmo módulo? Sim, porque ao meu olho aqui, aparentemente eles estão todos do mesmo tamanho. Então, eles estão todos do mesmo módulo. A gente pode falar que todos têm a mesma direção? Não. Por quê? Porque a gente tem na horizontal e a gente tem na vertical. O sentido, a mesma coisa. Tenho sentido para a esquerda, eu tenho sentido para cima, eu tenho sentido para baixo. Então, a única característica que todos eles têm em comum é o módulo. E os únicos dois vetores que podem ser classificados idênticos são o C e o D. Aqui a gente vai iniciar as operações com vetores. Então, a princípio, quais são as operações que a gente vai aprender? A gente vai aprender a multiplicação de um número real com um vetor. E a gente também vai aprender a adição com vetores. Então, aqui, primeiramente, o produto de um número real com um vetor. Tem duas regrinhas básicas que a gente precisa entender antes de fazer um produto de um número real com um vetor. A primeira é, se o número real for positivo, então o vetor de caráter U terá o mesmo sentido de V. Se o número real for negativo, então o vetor U terá o sentido oposto de V. Aqui a gente vai ter um exercício e a gente vai conseguir entender melhor. Então vamos lá para o primeiro exemplo. A figura a seguir mostra os vetores A e B. Aí ele fala assim, considerando cada quadrícula tem um lado igual a uma unidade de medida, ou seja, igual a um U. O que ele está pedindo? Na letra A, ele quer representar graficamente os vetores meio de A, menos 2B, 2A, menos 1B e menos 4B. E a letra B é indicar quais os vetores que a gente vai representar no item acima que vão ser iguais entre si. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo para resolver esse exercício? Podemos notar que A e B têm a mesma direção, né? Os dois estão em caráter horizontal. Porém, eles têm sentidos opostos, ou seja, um está apontando para a direita, o outro está apontando para a esquerda. A gente consegue observar também que os módulos também são diferentes. O meu módulo em A vai ser 4, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, e meu módulo em B vai ser 2, ou seja, 2 quadradinhos. Aqui, ó. Então, quanto que vai ficar fazendo a conta? Então, começando pelo meio. Meio de A. Meu A vale 4, tá vendo? Então, quanto que vai ser meio de A? Quanto que vai ser a metade de A? Vai ser 2. Então, o meu módulo vai ser igual a 2 e vai ter o mesmo sentido de A. Por que vai ter o mesmo sentido de A? Porque o meu sinal é positivo. Então, meio de A quer dizer que eu vou desenhar aqui, ó, uma seta que vale 2 quadradinhos no mesmo sentido de A. Ou seja, a ponta da minha seta vai estar aqui. Agora, vamos ver o vetor menos 2B. Menos 2B terá o módulo 4. Por quê? O B é 2. 2 vezes 2 é 4. O meu menos aqui não quer dizer que vai aqui. O meu menos aqui quer dizer que vai ser o sentido oposto de B, conforme eu falei lá atrás. Então, a hora que eu for desenhar a flechinha, eu vou desenhar uma flechinha que terá o módulo 4, porém, a minha flecha vai estar apontando para a direita, ou seja, vai ser o sentido oposto de B. Aqui, ó, o vetor 2A vai ter o módulo igual a 8. Por quê? Porque 2 vezes o A, 2 vezes 4, 8.
vai ter o mesmo sentido de A. Por quê? Porque é positivo. Então, ele vai estar no mesmo sentido que A, vai estar apontando para a direita. O vetor menos 1b vai ser 1 vezes 2. Então, meu módulo vai ser 2 e o sentido vai ser oposto, porque o meu sinal aqui está negativo. E por último, vai ser o menos 4b. 4 vezes 2 vai dar 8. Eu tenho o negativo aqui, então quer dizer que vai ser o sentido oposto de B. Então, em outras palavras, vai ficar dessa forma. Que a gente vai representar tudo que é negativo em B, tá vendo? Vai pelo sentido oposto. Ele está inicialmente indicando para a esquerda. Quando a gente tem o sinal negativo, o sentido vai ser oposto, ou seja, ele vai indicar para a direita. Aqui a gente tem os valores positivos. Então, notem que a gente o vetor A vai ter o mesmo sentido para todos, porque todos os A são positivos. Ok? Aí, na letra B, ele está perguntando para a gente caracterizar quais vetores são idênticos. Então, o que a gente consegue constatar aqui? Esse vetor aqui, 2A, ele é idêntico ao menos 4B. Eles têm a mesma direção, módulo e sentido. O meio de A também é idêntico ao menos 1B. Por quê? Porque está na mesma direção, tem o mesmo módulo, 2 quadradinhos, mesmo sentido, para a esquerda. Perdão, para a direita. Outro vetor idêntico aqui vai ser o meu A e o meu menos 2B. Tá vendo? Eles são idênticos, 4 quadradinhos, 4 quadradinhos. Estão na horizontal e estão apontando para a direita. Então, eles também são idênticos. Então, é dessa forma que a gente faz a multiplicação de vetor por um número real. Agora, a gente tem a soma de vetores. A soma de vetores é uma operação fundamental da física, onde ocorre a soma de a soma de 2 ou mais vetores. O método mais conhecido é o modo chamado método do polígono. O que acontece? Aqui a gente tem 3 vetores, V1, V2, V3. A gente precisa somar os 3. Então, olhem esse exemplo aqui do lado. A gente tem, por exemplo, 3 formas de estar somando esses vetores. Porém, a gente tem uma regra a seguir. A gente tem que colocar ele na sequência, ou seja, quando a gente finaliza um, é o que tem a origem do outro. Finaliza um, tem a origem do outro. Então, a gente não pode colocar seta junto com seta. É sempre a origem até o final. Origem até o final. Podem ver dessa forma, ó. Origem até o final, depois a origem até o final. Essas 3 formas estão corretas de representar a soma desses 3 vetores, desde que vocês obedeçam essa regra básica que a gente não pode somar seta com seta, a não ser quando a gente vai acrescentar o nosso vetor resultante, que a gente vai ver agora. Então, o que é o nosso vetor resultante? A gente fecha o polígono. Tá vendo a flecha roxa aqui em cada um dos casos? Então, ele é o nosso V, que é chamado nosso vetor resultante. Então, aqui, ó, a gente somou os 3 vetores e a gente tem que criar mais um. Então, o nosso vetor resultante vai ser na origem do primeiro vetor, junto com o final do último vetor. Dessa forma, a gente fecha o polígono e termina a nossa adição de vetores. Aqui, ó, a mesma coisa. Na origem até flecha com flecha, até fechar o vetor. Então, quando a gente fecha o polígono, que a gente termina a nossa adição. Aqui a gente tem a soma de vetores da mesma direção e sentido. Então, aqui ó, a gente tem V1 e aqui a gente tem V2. Vamos supor que V1 vale 5 e V2 vale 3. Então, o meu vetor resultante aqui, ó, meu VR, o verdinho, será 8. A gente soma os dois e quando a gente vai representar na forma de desenho, a gente coloca o primeiro
Aí finalizou o primeiro, já começa a origem do próximo aqui, finaliza. Se a gente tivesse mais vetores a serem adicionados, a mesma coisa. A gente adiciona outro aqui, vai começar a origem do próximo até o final e assim sucessivamente. Soma de vetores da mesma direção e sentidos opostos. O que diferencia nesse caso? Nesse caso, o vetor resultante vai ter a mesma direção dos vetores somados e o mesmo sentido do vetor que tiver o maior módulo. Então, olhem esse exemplo aqui. Eu tenho o V somado com o V2. Então, ele vai ter o módulo do V1, ou seja, a soma vai ser a mesma. Vamos supor que aqui vale 5, aqui vale 5. Então, aqui em cima valeria o quê? Valeria 10. Porém, ele vai adotar o módulo do vetor que tiver o maior módulo. Aqui, por último, a gente tem a regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, os vetores devem ser posicionados de forma que suas origens coincidam. Então, novamente, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. O que acontece? A gente junta aqui, ó, tá vendo? A e B, com as origens iguais. O que a gente faz a seguir? A gente traceja aqui, ó, uma linha imaginária fechando um paralelogramo. Quando a gente fecha esse paralelogramo, como que a gente tem o nosso vetor resultante? Na mesma origem de A e de B, vai ser a origem do meu vetor resultante. Então, a gente vai começar aqui na origem e a gente vai traçar até a vértice oposta do paralelogramo. Então, esse em vermelhinho aqui, ó, vai ser o meu vetor resultante da regra do paralelogramo. Beleza? Então, é isso aí, a nossa aula de introdução a vetores. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar para vocês os exercícios via plataforma, como vocês já sabem. E até mais aí para vocês.